Lição 12. O Espírito e as ações pessoais. Oremos. Senhor, Deus Todo-Poderoso, te damos graças e louvores pelo que o Senhor é. Pedimos-te que nos envie o teu Espírito Santo, para nos iluminar, nos dar discernimento e conhecimento de tua palavra, em nome de teu Filho Jesus. Amém. Introdução. Segundo o dogma da Santíssima Trindade, o outro Consolador é uma terceira pessoa na divindade, chamada de Deus Espírito Santo. O principal argumento é que, se o Espírito Santo fala, Mateus 10 e 20, intercede, Romanos 8 e 26, entristece, Efésios 4 e 30, se mentimos para ele, Atos 5 3 a 4, etc., então ele é uma terceira pessoa, um terceiro ser pessoal. O fato de o Espírito ter ações pessoais o torna uma pessoa, um ser pessoal da mesma forma que o Pai e o Filho. Será que o onipotente Deus não pode praticar ações pessoais através de seu próprio Espírito? 1. Quem está aqui conosco? Ler João 14, 16 a 18. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. João 14, 16. 2. Quem está aqui conosco? O próprio Jesus em espírito ou outra pessoa. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. João 14, 18. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. João 14, 20. Ouvistes que eu vos disse, vou, e voltarei a vós. João 14, 28. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus 28, 20. Pergunta para reflexão. Se no verso 16, Jesus diz que enviaria um outro Consolador, para estar conosco, e nos versos 18, 20 e 28, é dito que ele voltaria para estar conosco. Ele voltaria de que forma? Invisível aos nossos olhos ou visível, em carne? O outro Consolador é o próprio Senhor Jesus de outra forma. 3. Quem irá morar em nós? Respondeu-lhe Jesus, se alguém me amar, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele, e faremos nele morada. João 14, 23. Perguntas para reflexão. O Pai e o Filho prometem vir morar em nós? De que forma? Em espírito. 4. Quem estava guiando os apóstolos na pregação do Evangelho? E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Atos 16, 6 e 7. Nota. O nosso Senhor Jesus Cristo não está mais conosco de uma forma visível e carnal, mas está conosco em uma forma invisível e espiritual, ou seja, através do seu Espírito que é santo. 5. O Espírito intercede. Mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. 6. Quem intercede? Jesus ou uma terceira pessoa da divindade? Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Romanos 8, 34. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, porquanto vive sempre para interceder por eles. Hebreus 7, 25. 7. Quantos mediadores ou intercessores nós temos? Porque é um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo 2, 5. Reflita. Se o Espírito intercede por nós e nós temos um só mediador, quem é ele? 8. Quem é o Espírito segundo Paulo? Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. 2 Coríntios 3, 17. 9. Quem é o Senhor segundo Paulo? Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem nós vivemos, e um só Senhor,
Jesus Cristo, pelo qual existem todas as coisas, e por ele nós também. 1 Coríntios 8, 6. Nota: segundo o dogma da Santíssima Trindade, o Consolador é outra pessoa, além do Pai e do Filho, porém Paulo é claro em afirmar que o Espírito é o Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios 3, 17. É ele quem intercede por nós, através de seu Espírito e não uma terceira pessoa. Pois temos um só mediador, que é Cristo Jesus, homem. Há versos bíblicos que mostram o Espírito Santo como sendo o próprio Pai, outros como sendo o próprio Filho e outros como sendo o Espírito de Deus e outros como sendo o Espírito de Cristo. O Espírito Santo é a onipresença do Pai e do Filho. Tanto o Pai como o Filho se fazem presentes em todo o universo, através do seu Espírito. Eles são santos, portanto, o Espírito deles é um Espírito Santo. O fato de alguns versos atribuírem ao Espírito adjetivos e ações típicas de um ser pessoal não significa que o Espírito seja um ser pessoal da mesma forma que o Pai e o Filho. O Espírito do homem também tem ações pessoais e isso o torna uma pessoa? Claro que não. Vejamos alguns exemplos. A. Espírito de Faraó foi perturbado. Gênesis 41:8. B. Espírito de Ciro foi despertado. Esdras 1:1. C. Espírito de Jó suga o veneno. Jó 6:4. D. Espírito de Zofar responde por Zofar. Jó 23. E. Espírito de Asaf desfalece. Salmo 77:3. F. Espírito de Davi desfalece. Salmo 143:7. G. Espírito de Isaías buscou a Deus. Isaías 26:9. H. Espírito de Ezequiel excitou-se. Ezequiel 13:14. I. Espírito de Nabucodonosor perturbou-se. Daniel 2:1-3. J. Espírito de Paulo revoltou-se. Atos 17:16. K. Espírito de Paulo ora e canta. 1 Coríntios 14:14-15. L. Espírito de Paulo recreou-se. 1 Coríntios 16:18. M. Espírito de Tito recreou-se. 2 Coríntios 7:13. Nota: como vimos na lição 10, a palavra traduzida para Espírito no Antigo Testamento é Ruach e no Novo Testamento é Pneuma. Os escritores bíblicos escreveram Ruach de Davi, Ruach de Deus, Pneuma de Paulo, Pneuma de Cristo, Pneuma de Deus, Pneuma Santo, etc. Em nenhum momento, os escritores bíblicos queriam dizer que o Ruach é Espírito, de Davi ou Pneuma é Espírito, de Paulo era outra pessoa. Quando o salmista diz que o seu espírito estava amargurado, na realidade quem estava amargurado era o próprio salmista. Quando Paulo diz que o espírito dele revoltou-se em Atenas, na verdade foi Paulo que se revoltou. Da mesma forma o Espírito de Deus. Quando a Bíblia diz que o Espírito de Deus se entristece ou fala, é o próprio Deus quem se entristece e fala. Quando alguém mente para o Espírito de Deus, na verdade mentiram para o próprio Deus e não para uma terceira pessoa. Vejamos. 10. Ananias mentiu a quem? Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, retendo parte da propriedade? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Atos 5:3-4. Conclusão: as ações pessoais do Espírito de Deus ou do Espírito de Cristo, na verdade são ações do próprio Deus ou do próprio Cristo e não de uma terceira pessoa. As ações pessoais do Espírito, na verdade são ações do possuidor do Espírito. Próxima lição: o pecado contra o Espírito Santo.